Apocalipse capítulo 2, versículos 18 ao 29, diz assim a palavra de Deus. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E voltando ao nosso estudo sobre as igrejas, as 7 igrejas de Apocalipse, nós vamos hoje falar a respeito, ou começar a falar sobre a igreja em Tiatira. E nós já vimos que Jesus havia mandado cartas até onde nós lemos, para as igrejas em Éfeso, Esmirna, em Pérgamo. E hoje é a vez da igreja em Tiatira. Após concluirmos as 7 igrejas, nós vamos fazer uma comparação lá na frente, quando a gente terminar as demais, e vamos fazer uma comparação e uma aplicação de como muitas vezes essas 7 igrejas são vistas. Na realidade, elas têm uma bivalência, nós vamos ver isso mais tarde. Enfim, mas só para lembrar aqui, que faz tempo que a gente deixamos o estudo, há uns 2 meses atrás, só lembrando que essas cartas foram de fato escritas para 7 igrejas literais que existiam naquela região, mas elas servem para qualquer igreja, elas servem para qualquer crente. Não quer dizer que isso não se aplica a IBM ou não se aplica a cada um de nós individualmente, mas sim a todas as igrejas, em todos os tempos, em todos os lugares, inclusive a nossa. Então Jesus começa, como é de costume, inclusive na época, e o costume era você iniciava uma carta se apresentando. Hoje não fazemos isso, a gente escreve prezado, querido, estimado fulano e diz o que tem que dizer, aí no final você assina, talvez coloque a sua função, posição, seu cargo lá no final. Mas naquela época não era assim, você começava a carta se apresentando, trazendo até, se fosse o caso, as suas posições, as suas cargos que você tinha. Muitas vezes você tem uma carta oficial, aí tem lá, né, fulano de tal, gerente da agência tal, do banco tal, em cidade tal. Pois é, algo parecido acontecia naquela época. E Jesus faz isso no versículo 18. E ao anjo da igreja escreve. Então começa. Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e seus pés semelhantes ao latão reluzente. E esse versículo está fazendo uma referência direta a Jesus Cristo, já no seu corpo glorificado, como a gente encontra lá no primeiro capítulo do Apocalipse, quando Jesus apareceu a João para ditar estas cartas. Se você olhar em Apocalipse capítulo 1, no versículo 14, nós temos a seguinte descrição, falando sobre essa pessoa que João viu.
E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então aqui Jesus está falando a Tiatira, dizendo, quem está dizendo isso é aquele que eu menciono lá atrás, quando me apresentei a João, que tem os olhos em chama e os pés reluzentes como latão em brasa. Então Jesus começa a carta e ele segue o mesmo formato que ele vem seguindo e vai seguir nas cartas anteriores e as posteriores. E toda a carta é dividida em 3 partes. Ele começa com elogios, dizendo o que é bom da igreja, elogiando a igreja. Ele então passa a dar avisos à igreja, aquelas coisas que ele não está gostando muito, coisas que devem ser tratadas, mudadas, adereçadas. Então ele traz soluções e, por último, promessas. Isso a gente tem visto nas cartas anteriores, vamos ver nesta e também nas subsequentes. Só que nós não vamos ver hoje todas as 4 partes da igreja de Tiatira. Nós vamos ver apenas uma parte, nós vamos ver só a parte dos elogios, que é uma parte que tem muito para a gente digerir. Então vamos começar no versículo 19, onde ele começa a falar sobre o bom, começa a falar sobre os elogios. E ele diz, eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, note que ele usa as tuas obras no plural. Mesma coisa com as outras igrejas. Jesus conhecia as obras no plural de todas elas. E ele tem várias coisas que ele elogia a igreja no versículo 19. Ele fala sobre as obras que ele conhece. Então a igreja tem obras. Isso, claro, é bom. Ele fala sobre o amor da igreja, o serviço, a fé, paciência. E depois ele fala mais uma vez sobre obras. Ele fala sobre as últimas obras. Então, ao analisar, dá para a gente perceber o seguinte, que cada uma desses elogios, cada uma dessas coisas boas, elas estão interligadas e elas são, de fato, conjugadas. É como uma pílula. Você pega uma pílula, você pode ter ali vários ingredientes, vários componentes, mas você não pode escolher só um. Se você tomar uma pílula, você está meio resfriado, vai tomar um comprimido, uma pílula para aumentar a sua imunidade ali, talvez tenha vitamina C, zinco e qualquer selênio, enfim, mas está tudo um comprimido, numa pílula, numa cápsula só. Você não vai poder pegar e separar, bom, eu não quero selênio, eu não quero vitamina C, eu não quero, você não pode. Mesma coisa aqui, esses elogios, eles são conjugados. Ou você tem todos, ou você não tem nenhum. Porque um influencia e promove o outro, e sustenta o outro. Então, vamos começar aqui o primeiro. Tuas obras. Eu conheço. Essa palavra conheço é a palavra grega eido. E a palavra eido no Novo Testamento é uma palavra interessante porque existem outros termos que são traduzidos como conhecer, saber, ter ciência, estar a par. Mas eido é específico a um conhecimento do ponto de vista de saber enxergando. Ele foca não tão somente no saber, mas no enxergar. Por exemplo, vocês todos sabem que o rei da Inglaterra agora é o rei Charles. Alguém viu ele? Não. Mas nós sabemos. Diferente é alguém que esteve na coroação. Aliás, ele não foi coroado ainda não, né? Ou foi coroado? Foi coroado? Foi? Eu não sei, não me convidou, então não estou sabendo. Mas enfim, alguém que estava na coroação, ele sabe, mas não sabe de frente nosso. Ele viu. Ninguém contou, ele leu, ficou sabendo. Ele viu. Esse eido é um saber, mas é um saber do ponto de vista de alguém que enxergou com os próprios olhos. Ele está sabendo, ele está a par. Ele foca no enxergar, foca no observar. Tá? É um conhecer pessoal, direto, visual até.
podemos dizer. Isso nos mostra o quê? Que Jesus está observando, Jesus está olhando, ele não está apenas sabendo das nossas obras, e aqui eu quero aplicar isso para nós. Do mesmo jeito que Jesus falou para a igreja Tiatira, eu conheço as suas obras, ele conhece as nossas obras. Ele conhece as obras da igreja Batista Metropolitana. Ele conhece as obras do Micael, lá atrás. Ele conhece as obras do Vitor, do Nicolas, da Vitória, da Gabi, da Bia não sei, mas da Bia. Tá? Ele conhece as nossas obras. Não de conhecer que alguém contou, ele está o quê? Observando. Note que aqui é uma carta que Jesus está fazendo, e ele fala que ele está andando entre os castiçais. A gente leu isso lá no capítulo 1, na primeira mensagem. Tá? Ele é aquele que está andando entre os castiçais. Os castiçais são as igrejas. Então ele está andando e fazendo o quê? Observando. Aí que vem o conhecimento. Aí que vem as cartas. Ele olhou, ele observou, ele verificou e agora está escrevendo as cartas. Então, Jesus ele está olhando, ele está observando tudo aquilo que nós fazemos. Lá em Mateus 21:19, não é uma parábola, é um episódio real que aconteceu. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. Então aqui Jesus estava andando perto do caminho, não estava na estrada, mas saindo um pouquinho da rua do caminho, tinha uma figueira, e ele foi lá ver se achava figo, obviamente. Só que ele foi para a figueira, ele olhou de um lado, olhou de outro, olhou para cima, só tinha folha, não tinha figo. Ele estava o quê? Observando. O interessante da figueira é que a figueira, diferente das outras árvores, antes do fruto, aliás, antes das folhas, vem o fruto. Qualquer árvore é o contrário. Lá em casa, por exemplo, tem o nosso pé de manga. Essa mangueira, ela está cheia de florzinhas, né? Está floreando folhas verdes. E está começando a nascer as manguinhas. Daqui a alguns meses vai ter manga santa para todo mundo. Mas o figo é diferente. O figo, primeiro vem o fruto. Começa a nascer o figo. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente da gente entender isso, porque as árvores estão verdes o ano inteiro. Voltando agora dos Estados Unidos, eu até postei algumas fotos no grupo. Essa época do outono é muito bonito, porque as árvores se tornam de verde no verão, acaba o verão, começa o inverno, elas ficam marrons, amarelas, roxas, vermelhas, e todos os tons. E quando você anda, fica realmente como se fosse um quadro, fica muito bonito, muito lindo. Isso dura umas 2, 3, 4 semanas, aí todas as folhas caem, não ao mesmo tempo, mas aos poucos vão caindo, e dentro de um mês não tem mais coisa nenhuma, tá todas as árvores peladas, só tem os galhos, parece que morreram, um monte de galho para cá e para lá, folha, tá tudo no chão, não tem nada. Aí quando chega a primavera, todas as árvores começam a nascer as folhas. E depois que vem os frutos, que crescem. Mas a figueira não. A figueira, antes da folha, começa a brotar os figos. O figo, na realidade, não é uma fruta, botanicamente falando. O figo é como se fosse uma flor. Tá? Depois eu explico mais sobre o figo, que ele estiver interessado. Então, quando Jesus viu aquela figueira, ele achou que ela tinha fruto. Por quê? Porque ela tinha folha. Estava cheio de folha. E Jesus, sabendo que era uma figueira, falou, não, se está cheio de folha, certamente vai ter o quê? Figo. Fruto. Só que não tinha. Então, muitas vezes, existem igrejas que têm toda a aparência, têm todas as folhas. Eles podem até ter um púlpito, podem até ter um altar, tem um piano, tem um sistema de som, tem uma placa na frente, tem cadeiras, tem batistério, tem tudo, tem as folhas. Tem um monte de gente que se reúne, carrega um Bíblia debaixo do braço, talvez, enfim, as folhas estão lá. Agora, quando tem folha, a gente espera que tenha o quê? Fruto. E muitas vezes, como essa figueira de Mateus 21, tem folha, mas não tem fruto. E quando Jesus vai e ele observa o que ele está fazendo aqui com as 7 igrejas de Apocalipse, ele está andando entre os castiçais, está olhando, observando, para conhecer, eido, ele quer observar, como a figueira, ele quer olhar
e ver se tem figo, se tem fruta, se tem fruto. Se não tem, a coisa complica. Jesus espera ver fruto. Ele espera tomar fruto. Então, esse não era um problema com a igreja de Tiatira, porque eles tinham fruto. Conheço as tuas obras. Conheço, eu sei das suas obras. Então, eles tinham fruto, não era só uma igreja que era folha, só tinha aparência, mas era uma igreja que tinha, de fato, fruto. O segundo item é seu amor. Essa palavra seu amor é a palavra grega ágape, que nós conhecemos bem aqui. A palavra ágape é uma das algumas palavras que o grego tem, e a Bíblia usa, que é traduzido muitas vezes como amor ou caridade. E nesse caso aqui, esse amor é uma tradução direta da palavra ágape, que é um amor sublime, um amor de Deus, um amor não merecido, tá? Um amor mais nobre que se pode ter. E isso demonstra que essa igreja não era só conversa. Eles amavam como Deus ama. Conheço o teu ágape, conheço o teu amor. Eles amavam assim como Deus amava. E quem ama, faz. Quem ama, faz. Amar é primeiramente um verbo. Amar é primeiramente uma ação. Em essência, amor não é um sentimento. O mundo confunde isso e acha que amor é um sentimento. É alguma forma de atração ou satisfação, ou algo que vai lhe dar algum retorno. Isso não é amor ágape. Pode ser outra coisa, mas não é amor ágape. Pode ser algo positivo, mas não é amor ágape. O amor ágape ele não precisa ser incentivado, provocado, não precisa ser recíproco. O amor ágape, como eu disse, não é um sentimento, é uma ação. O sentimento que o amor ágape gera vem depois. Mais uma vez, o mundo é tudo o contrário. O mundo quer ver primeiro, quer sentir primeiro para fazer. Na economia de Deus é o contrário. Você crê para ver, você não vê para crer. Você crê para ver. Primeiro você crê no que Deus tem, aí Deus lhe mostra. Ah, não, eu quero ver para crer. Não funciona assim. Mesma coisa, eu quero sentir amor para as pessoas. Ame as pessoas. Que é uma dica aqui, casados, futuros casados. Quer aumentar o sentimento pela sua esposa? Ame-os. Faça, sirva, ministre. O amor vem depois. Eu lembro anos atrás, a Michelle está ali, que não deixou mentir muito, nós estávamos numa conferência missionária lá na Flórida. E na conferência tinha várias famílias missionárias, e o pastor da conferência designou uma área da cidade lá, uma espécie de parte de um bairro, e falou: irmão, você é encarregado desse bairro aqui. Você vai visitar, vai evangelizar, vai convidar pessoas para a igreja, e assim por diante, para o encerramento da igreja. Nós queremos ter um grupo bom e ter bons resultados, pessoas salvas, tudo bem, tudo bem. Eu não conhecia aquele lugar, aquela área da cidade. Francamente, não tinha nenhum apreço ou sentimento algum em relação àquela área. Mas depois de uma semana andando pelas ruas, batendo nas portas, falando com as pessoas, conhecendo e ministrando e servindo, o que? É amar. Eu estava amando aquelas pessoas. Eu não sentia nada, não as conhecia, não conhecia aquela área. Eu ia embora em alguns dias e nunca mais voltei para lá. Então eu não tinha incentivo algum a amar, a não ser o fato que eu decidi que eu iria amar aquelas pessoas, aquela região. Eu ia pregar o evangelho, bater nas portas, eu ia para as praças, falar com as crianças, com os jovens, com adultos, convidar para a igreja, levar a Cristo. Enfim, depois de uma semana, vocês acreditam que no meu coração, aquela área era minha. Essa área aqui é minha. Eu havia desenvolvido um sentimento pelaquela área. Por quê? Porque primeiro a gente ama. E amor é o quê? Amor é ação, amor é servir, amor é sacrifício, amor é ministrar. E quando nós amamos, servimos, sacrificamos e ministramos, aí vem o sentimento. Agora, o ser humano faz o quê? Eu não vou servir, eu não vou ajudar, não vou ministrar nada. Por quê? Eu não estou sentindo vontade. Eu não sei quem são. Agora, se fosse um amigo, um colega, colega, vizinho que eu conheço, muito bem, faça. Mas o amor de Deus é quando a gente vai simplesmente por amor ágape.
Não é porque é meu amigo, não é porque vai ter um retorno, é simplesmente porque estamos amando com amor ágape. Então nós temos primeiramente a questão das obras que eles tinham, o amor, esse amor tão nobre, sublime que eles tinham e nós devemos ter, e que Jesus procura e olha e observa para conhecer, para ver. Ele não quer ouvir falar, ele quer ver em nossas vidas isso. Aí vem o serviço, que também é uma palavra interessante. A palavra serviço aqui é uma tradução da palavra diaconia. Diaconia. Essa palavra diaconia é servir, ajudar, socorrer, aliviar. É o que significa diaconia. Parece muito com amor, não é? Alguém que serve, que ajuda, que socorre, que alivia, é alguém que está assim amando. E quando nós amamos, nós podemos fazer essas coisas para pessoas que nós não conhecemos, mas não há nada de errado em fazer para as pessoas que nós conhecemos, sim. Mas eles tinham serviço. Qual serviço? Diaconia, servir, ajudar, socorrer, aliviar. Este é o nosso serviço a Deus. Tem muita gente que acha que nosso serviço a Deus é louvor. Vamos louvar a Deus. Louva para cá, louva para lá. Nada de errado em louvar a Deus. Mas louvar a Deus não é serviço. Louvar a Deus é um coração transbordante. E sabe quando o coração está transbordante? Quando nós servimos. Quando nós servimos, o nosso coração transborda e é daí que vem o verdadeiro louvor e adoração a Deus. É um coração borbulhante, transbordante. E muitas vezes o crente não tem isso, por quê? Porque ele não serve. Ele não está ministrando, ele não está ajudando, não está socorrendo. O resultado é que muitas igrejas partem, então, de forma errada, para criar um louvor, um borbulhar sintético, usando músicas ritmadas, e luzes, e gelo seco, e danças, e uma série de coisas para ver se conseguem, de alguma forma, simular ou sintetizar um louvor falso e equivocado. Para a gente louvar a Deus não precisa ter, sabe, uma banda aqui, e grupos de coreografia, Recentemente eu fui numa igreja dos Estados Unidos, num sábado, havia um evangelista. Esse evangelista, ele era um veterano da guerra do Vietnã. Ele tem quase 80 anos. Ele perdeu ambas as pernas. Ele pisou numa mina. Ele era crente, filho de pastor, afastado de Deus. Foi para a guerra. Na primeira semana perdeu as duas pernas, quase morre. Ele falou: Deus, se você me tirar dessa, eu vou lhe servir o resto da minha vida. Deus o poupou. Tá? Então eu fui ouvir ele. Só que ele estava falando em uma igreja a qual eu não aprovo. Mas lá fomos nós, irmão Simone, chegamos lá, as paredes todas estavam pintadas de preto. Não cinza, preto. Não tinha um altar, tinha um palco. Tinha bateria, baixo, isso, aquilo. Não tinha púlpito. Não tinha púlpito. Como disse, era um palco. E quem estava louvando não era nem tanto as pessoas, como os performers, os artistas, o grupo de louvor que estava fazendo uma apresentação. Algumas pessoas, não contei, tinha gente cantando na plateia, na igreja. Mas a verdade é que aquilo era um louvor sintético. Porque o louvor verdadeiro vem de servir, de amar, de socorrer, de aliviar. Porque nós não podemos servir a Deus, não podemos servir a Cristo, a não ser servindo os outros. Jesus falou: quem fizer para um desses meus pequeninos, estará fazendo para mim. Quem recebeu o profeta na condição de profeta, receberá galardão de profeta. Quem der água, quem alimentar, quem me visitar na cadeia. Eu estava nu, eu estava doente, eu estava preso, você me visitou, me vestiu, me calçou, me alimentou. Ele falou o quê? Vocês fizeram isso para mim. Então nós servimos a Cristo servindo as pessoas. Nós servimos a Cristo ministrando para as pessoas. E isso vem do amor cristão, de ágape. E isso, por sua vez, vai gerar aquele sentimento. Isso, por sua vez, vai gerar diaconia, que é servir, que é trabalhar, que é ministrar.
aos outros. Próximo item que Jesus observou, a fé. Ele simplesmente fala tua fé, ele não usa adjetivo algum, fala tua fé. Agora, Jesus não estaria elogiando uma fé morta, obviamente. Ele está aqui falando e subentende que era uma fé viva e uma fé frutífera. Eles não só criam, mas eles criam e faziam. O Tiago explica da seguinte forma, que a fé sem obras é morta. Eu e você podemos falar que nós cremos no que a gente quiser, mas se aquilo não tem um impacto na nossa vida, se aquilo que a gente crê não está presente em nossas vidas, é porque no fundo, na verdade, nós não cremos em coisa nenhuma. Estamos apenas nos enganando, mas a Deus ninguém engana. Então, quem não faz é porque, na verdade, não crê. Quem não faz, não crê. E quem faz é porque crê de verdade. Próximo item. Tua paciência. Paciência. Jesus observou paciência. Paciência, como nós sabemos, é um fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Pastor, aí eu não ouvi paciência, pastor. Não tem paciência. Tem sim. A palavra longanimidade. Longanimidade, se você olhar no dicionário português, você vai encontrar a definição paciência, resignação com que contrariedades, malogros, dificuldades, etc., são enfrentadas. Ou seja, paciência. É uma palavra diferente do que nós usamos hoje, mas quer dizer paciência. E o ingrediente fundamental na vida cristã é paciência. Porque tudo na vida cristã vai requer fé. E fé não é algo visto no início. Fé é algo que a gente aguarda, espera, acredita que vai ocorrer. Mas tem que esperar. Fé não é imediatismo. Fé requer paciência. Deus, portanto, inclui nos frutos do Espírito paciência, porque Ele sabe que para viver a vida cristã é necessário paciência. E sem paciência, ninguém vive a vida cristã. Tentar viver a vida cristã sem os frutos do Espírito é fracasso e é frustrante. Porque a vida cristã não foi feita para ser vivida sem os frutos do Espírito. E por última coisa que Jesus faz menção aqui do que ele elogia para a igreja em Tiatira, são no finalzinho que fala suas últimas obras são mais do que as primeiras. O indivíduo que compõe a igreja são mais do que as primeiras. Eles estavam crescendo. Eles estavam amadurecendo. Aí eu pergunto, e nós? Estamos crescendo? Estamos aumentando nosso serviço, nossas obras para com Deus? Jesus está observando. Jesus está sabendo. Você servia mais Cristo 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás? Ou você está servindo menos com o passar do tempo? Nós devemos estar sempre servindo mais. E aqui isso é elogiado. Na igreja de Tiatira, Jesus falou, olha, suas últimas obras, as mais recentes, as obras agora são maiores, melhores do que as que você fazia no começo. Essa é a direção certa. Infelizmente, muitas vezes, tem muito crente que vive nas glórias do passado. Ah, sim, no passado eu li a Bíblia, não perdi um culto, eu saí para evangelizar, eu visitava isso e fazia aquilo. Mas hoje, não, hoje. Então, as suas últimas obras não são mais do que as primeiras. Agora eu entendo. E se eu entendo, eu creio que Deus também entende. Existem fases em nossas vidas. Você começa uma família, começa a ter criança, você vai ter que reestruturar o seu tempo um pouquinho.
Mas nós temos que ter muito cuidado, porque em cada e qualquer fase das nossas vidas, nós sempre poderemos arrumar alguma coisa para nos causar a servir menos a Deus. A pessoa é jovem, eu sou muito jovem. Aí fica mais velho, que agora eu tenho que trabalhar. Porque agora eu tenho família, casei. Porque agora está dando minhas costas. Porque agora... Aí vai passar a vida inteira arrumando desculpa e motivos para servir menos e menos e menos e menos e menos. Quando a nossa tendência deveria servir mais e mais e mais. Eu não quero aqui puxar a orelha dos jovens, mas se um jovem argumenta com si mesmo e fala, pastor, que eu não tenho tempo. Jovem, se você como jovem não tem tempo, imagine quando você tiver trabalho, esposo, esposa, filho, conta para pagar. Se você está dizendo que agora você não tem tempo, você está dizendo que você nunca vai ter tempo. Se na juventude, quando geralmente você tem o que para fazer? Estudar, obedecer os pais, ajudar os pais no lar. Não que é pouca coisa ou não importante. Mas é uma época que vocês devem ter muita energia, saúde e tempo. Esse é um dos motivos que jovens se encrencam com tanta facilidade. Excesso de tempo, ociosidade. Como dizem, ócio é a oficina de quem? Do diabo. Pois é. Então, se um jovem não tem tempo, não vai ter tempo nunca. Não tem patrão, não tem cônjuge, não tem conta para pagar, não tem. E não tem tempo, então. Você vai melhorar? Não vai melhorar. Interessante, esse evangelista que eu fui ver sábado repassado, nasceu no lar cristão, era salvo, pai era pastor, e ele se rebelou. E falou, eu não quero mais seguir ordens, eu não quero mais viver me dizendo quando devo acordar, dormir, o que fazer. Aí ele falou assim, eu decidi entrar no exército. Porque no exército é um piquenique, né? Você dorme quando quer, acorda quando quer, come o que quiser, faz o que sentar na cabeça. Ele falou, que ironia, ele disse, porque no exército você tem hora para tudo. E tem jeito de tudo, e você não decide nada, você simplesmente segue ordens. Então, jovem, todos nós podemos ter desculpas, mas podemos aplicar isso a qualquer fase da vida. Existem fases que nós poderemos talvez ter que reestruturar nosso serviço a Deus, mas nunca erradicar. Nunca parar. Nunca dizer, bom, eu já fiz o que eu tinha que fazer, já dei o que eu tinha que dar, eu já fiz a minha parte, agora eu vou só observar. Quem observa é Jesus. Ele já deu o que tinha que dar. Ele já fez o que tinha que fazer. Não nós. Ele. Então, sim, há momentos que precisamos talvez reestruturar, e não há nada de errado com isso. O problema é que, em vez de reestruturar, nós erradicamos. Nós abolimos e abandonamos o serviço a Deus, o que quer dizer que as nossas últimas obras não são mais do que as primeiras. Pelo contrário, estamos em declínio. Estamos só vivendo nas glórias do passado. E nós devemos sempre estar olhando para as promessas do futuro. Lembre-se, Jesus está observando. Encerrando, como eu disse no começo, ou nós temos tudo ou nós não temos nada. Quem tem esses ingredientes, você vai notar que vai ter todos. Não, pastor, eu tenho fé e eu tenho serviço. Tem amor? Pastor, eu tenho muito amor e paciência. Está servindo? É uma coisa só. Você não vai ter um ou dois, ou você tem 6, ou você não tem nenhum. Porque isso está relacionado ao fruto do Espírito. E se você tem o Espírito, e você anda no Espírito, se alimenta o Espírito, e você não extingue o Espírito, não entristece o Espírito, sabe o que você vai ter? Os frutos do Espírito. Que vai gerar esses elogios que Jesus fez ao observar estas coisas na igreja de Tiatira.
Então, aplica-se à igreja de Tiatira? Sim, aplica-se a nós. Podemos dizer que para ter crescimento, os ingredientes para crescimento são amor, serviço, fé e paciência. Quem tem amor, serviço, fé e paciência, suas últimas obras serão mais do que as primeiras. Quem tem amor, serviço, fé e paciência vai estar servindo e crescendo na graça, no conhecimento e no serviço a Deus. Então vamos crescer e sempre aumentar